vai dar tempo, o horário passa muito rápido. Vamos direto para a palavra. Irmãos, vamos para o livro de Romanos, capítulo 1. Louvado seja Deus. Quem pode se colocar em pé, irmãos? Vamos fazer aqui, está frio, não senta e levanta. Glória. Romanos capítulo 1, versículo 18. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Louvado Senhor. seja Deus. Glória a Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 18. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, a minha Bíblia tem como título: a ira de Deus contra o pecado. O que mais provoca a ira de Deus, irmãos, não é porque o homem, a mulher é pecador, mas o que mais provoca a ira de Deus é que Deus, irmãos, Ele dá oportunidade para todo ser humano, para toda criatura, se converter dos seus maus caminhos, se converter das trevas para a luz, porque Jesus é luz, a palavra do Senhor é a luz, é a lâmpada para nossos pés. Irmãos, Deus dá oportunidade para todos, mas Deus mostra pela sua palavra, irmãos, que um dia Ele vai derramar da sua ira. Hoje, Ele é o nosso advogado, intercessor, Jesus Cristo. Ele é o mediador entre o homem e Deus. Ele levou sobre si o nosso pecado, nossas enfermidades, como diz lá a palavra do Senhor. Então, irmãos, mais um dia Ele vai ser juiz, mas antes do juízo, irmãos, virá a ira de Deus. Irmãos, e ninguém queira ficar aqui nesta terra e esperar pela ira de Deus. Todos nós temos a oportunidade de nos escapar da ira do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus para entendermos um pouco o que Deus quer falar aqui esta noite. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecimento a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e no seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito, eterno. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. O texto é meio comprido. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também consentem aos que a fazem. Amém, irmão? Já oramos? Pode sentar, bater uma salva de palmas para Jesus.
porque Ele merece. Louvado seja Deus. Irmãos, nesta primeira mensagem que estamos aqui meditando, a ira de Deus, irmãos, contra o pecado do homem. Deus, irmãos, Ele dá a oportunidade do homem conhecer Ele como Deus, como Criador de todas as coisas. E como diz a palavra de Deus aqui, irmãos, Deus, Ele dá oportunidade para o homem. Nós vemos aqui, como nós vemos várias coisas, irmãos, que não agradam a Deus. A palavra do Senhor mesmo nos diz, irmãos, no versículo 21, vamos dar um pulinho, que eu quero dar uma corridinha para nós meditar aqui nas passagens. No versículo 21, irmãos, diz assim: porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram seu coração insensato e se obscureceu, dizendo ser sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus corruptível, a semelhança da imagem do homem, corruptível de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, irmãos, o homem, conhecendo a Deus, que é o Criador de todas as coisas, não foi glorificado como Deus, como diz a palavra. Muitos aí, irmãos, andam idolatrando imagens de escultura, imagens feitas pela mão do homem, quando a palavra do Senhor mesmo nos diz, irmãos, que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. E muitas vezes o homem está colocando coisas, irmãos, terrenas, feitas pela mão do homem, ali em primeiro lugar, e tantas outras coisas que nós sabemos, como a avareza, que é o amor ao dinheiro, que é a idolatria também. As pessoas estão idolatrando imagens de escultura, estão idolatrando o dinheiro, estão idolatrando, irmãos, redes sociais, como nós sabemos, nos dias de hoje, nos últimos tempos, que antigamente não existia isso, mas nos últimos dias, irmãos, nós estamos vendo que a maior parte da humanidade, ela está idolatrando redes sociais. Por quê? Porque tudo que tira, irmãos, ali o tempo de Deus é idolatria. Tudo que a pessoa coloca acima de Deus em primeiro lugar é idolatria. Então tudo isso nós vemos nos dias de hoje. Eu sempre digo, irmãos, porque é uma coisa que a gente tem que falar, irmãos, que está matando muito crente na fé. Muitos dentro da igreja, aqueles que estão lá fora, irmãos, ainda não conhecem, muitos não conhecem o Evangelho, ou muitos já ouviram o Evangelho, né? Já ouviram a palavra, mas ainda a palavra, irmão, ainda não produziu um efeito neste coração. Talvez, como diz a palavra de Deus acerca, quando Jesus falava ali, irmãos, acerca da semeadura, porque a primeira semente, como diz a palavra, o Senhor Jesus Cristo falando, caiu à beira do caminho, quando veio ali as aves do céu, simbolizando o diabo, Satanás, arrebatou do coração daquela pessoa. Ela não entende o Evangelho, ela não entende a palavra. Muitas vezes vê a gente pregar a palavra aqui, pregamos e explicamos, mas a pessoa não entende, acha que tudo isso é bobagem. É quando o diabo arrebata a semente, ou seja, a palavra que está sendo semeada naquele coração. A segunda semente, irmãos, quando ele fala, é quando ali a semente, ela cai em solo rochoso. A pessoa até mesmo recebe aquela palavra com alegria no seu coração, como Jesus explica depois para os discípulos, mas chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, a pessoa se escandaliza e sai fora da presença de Deus. Não, o Evangelho é para mim, isso tudo é loucura. Eu vim para a presença de Deus achando que todos os meus problemas iam ser solucionados, que eu não ia ter mais problema no meu casamento, não ia mais ter problema de saúde, não ia ter mais problema na parte financeira. A Bíblia é bem clara que Deus, Ele prova que Ele ama. A pessoa que acha, irmãos, que vai vir para a presença de Deus e vai ser só facilidade, que não vai ter mais problema, está totalmente enganado. Então nós vemos aí Jesus falando sobre a semente. A terceira semente que Jesus fala caiu no meio dos espinhos, né? Então essa é a semente que a pessoa, irmãos, até recebe no seu coração, mas o Senhor Jesus diz que os cuidados do mundo, a fascinação, a riqueza, os deleites, os prazeres, as coisas do mundo, a atrativa aos olhos do homem, a carnalidade, levam a sufocar a palavra, e a palavra fica infrutífera.
Então nós vemos, irmãos, mas a palavra que cai em boa terra é aquele que recebe a palavra com alegria, é aquele que guarda a palavra no coração, é aquele que coloca a palavra de Deus em prática. Ele aí, irmãos, está sendo um homem e uma mulher prudente. Ele está edificando a sua casa sobre a rocha, está produzindo frutos para o reino de Deus. Está produzindo frutos para o reino. 30, 60 e 100 por um, dependendo da fé daquele, irmãos, que recebe a palavra de Deus. Então nós vemos, irmãos, que as pessoas muitas vezes não estão dando importância. Quando a gente prega sobre isso, irmãos, é porque é a revelação de Deus. Nem tudo, irmãos, está na palavra, mas a gente analisando a palavra de Deus, como Deus falou comigo sobre as redes sociais, quando Ele falou para Daniel, quando o tempo do fim a ciência se multiplicar e o amor ia se esfriar. Então por que o amor se esfriou do crente para com Deus? Por que a maior parte dos cristãos estão se apostatando da fé, irmãos? Não oram como oravam antes, não buscam a Deus como buscavam antes de todo o coração. Por isso o Senhor Jesus Cristo, Ele diz que muitos me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim, porque as pessoas estão se afastando de Deus. Estão, irmãos, mais buscando as coisas do mundo do que a Deus, mais adorando a criatura, adorando as coisas do mundo do que a Deus. Então isso, irmãos, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, como diz a palavra de Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, a palavra só nos fala tantas coisas aqui que acende a ira de Deus. No versículo 24, por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus próprios corpos entre si. Como diz aqui, hoje é homem com homem, mulher com mulher, é sodomismo. Irmãos, isso traz a ira de Deus. Deus não criou o homem para viver com o homem, Deus não criou a mulher para viver com a mulher, porque não tem, irmãos, como ali, irmãos, dizer assim, como fazer uma família, constituir uma família. Tudo isso é obra do diabo. As pessoas estão dando ouvido ao diabo, e ali estão desonrando seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Aqui então, a palavra diz, versículo 26, por isso Deus os abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha seu erro. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, por isso, irmãos, olha, o conhecimento de Deus é importante para a nossa vida, para que nós vá bem. Irmãos, a palavra está dizendo aqui, porque Jesus mesmo falou, nós erramos porque não examinamos a Escritura, porque quando nós examinamos a Escritura, nós temos o conhecimento de Deus. Aquilo que Ele quer, irmãos, que nós se afaste, aquilo que não agrada a Ele, aquilo que nos leva ao pecado, e o pecado leva à morte, como diz em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Então a palavra está dizendo aqui, então, irmãos, a palavra fala aqui no versículo 28, não. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então olha o que nós vemos hoje, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, que é o sexo antes do casamento, malícia, avareza, que é o amor ao dinheiro, que eu falei antes ali, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda. Irmãos, quanta contenda a gente vê, homicídio, as pessoas se matando, as pessoas tendo inveja dos outros, engano, malignidade, sendo murmuradores. Quantas pessoas murmuram, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. O que a gente mais vê hoje? Os filhos desobedecendo aos pais, os filhos desobedecendo às mães. O primeiro mandamento é com promessa, irmãos. A palavra do Senhor nos fala, o primeiro mandamento de promessa: honra teu pai, honra tua mãe, para que tudo te vá bem aqui na face da terra. E hoje a gente vê os filhos não dando ouvido aos pais, fazendo aquilo que eles querem, que dá bem na cabeça, né? E aí pagando o preço depois.
A palavra só nos fala, nesses infiéis, né? Nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Tantas coisas, irmãos, que a palavra fala, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Ou seja, não exortam aqueles que fazem, deixam fazer. Nós que temos o conhecimento, porque, irmãos, que Deus nos chama para exortar a igreja, para pregar a verdade, para as pessoas verem, irmãos, que Deus, Ele é misericórdia, Deus, Ele é amor, mas Deus é justiça também. Então, nós temos que ter muito cuidado. Vamos lá, irmãos, vamos para agora Romanos capítulo 2. Aqui, irmãos, continua falando, versículo 4: ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus é que te leva ao arrependimento, mas segundo a tua dureza de coração impenitente, entesouras ira para o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, ou seja, obedientes ao pecado, o pecado repetitivo, a iniquidade. Isso é um pecado repetitivo. A pessoa já está com a sua mente cauterizada, irmãos, repetindo sempre o pecado e não se arrepende. No versículo 9 diz: tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente o judeu e também o grego. Então nós vemos, irmãos, que a tribulação e angústia aqui nessa terra, ela vem sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente o judeu e depois o grego. Ou seja, o grego significa os gentios, somos todos nós, né? Os judeus são o povo dos judeus, para quem Jesus veio, irmãos, e o grego significa os gentios, que somos nós, a qual a palavra nos alcançou. Graças a Deus, irmãos, vamos seguir adiante. Louvado seja Deus, glória a Jesus, santo é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. A palavra do Senhor, ela continua falando mais. Deixa eu achar aqui, irmãos. Eu tinha anotado no papelzinho e me perdi aqui. Não sei onde é que ficou o papelzinho, mas vamos aqui. Irmãos, a palavra nos fala mais ainda. No livro de Romanos 5. Graças a Deus. Romanos 5. Romanos 5, irmãos, versículo 8. A Bíblia diz aqui, irmãos: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. A palavra diz, olha só: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos da ira. Olha o que Deus está falando. Hoje nós temos a oportunidade de ser salvos da ira de Deus. Ele está dizendo que Deus prova o seu amor para conosco. Deus, Ele ama cada um de nós. Ele não quer, irmãos, que nenhum de nós venha, irmãos, ficar para a ira de Deus naquele dia. Deus, Ele dá oportunidade para todos. Por isso Ele deu o seu Filho, como diz a palavra de Deus, irmãos. Ele demonstrando o amor que Ele tem para com o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, a humanidade, porque Ele viu o seu Filho amado, irmãos, para morrer naquela cruz, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus prova o seu amor para conosco no Romanos 5:8, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores, né? Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Está vendo, irmãos? A ira de Deus, que ainda vai cair sobre essa terra. Ainda, irmãos, vai cair por essa terra. E ai daquele que ficar aqui, irmãos. Ai daquele que ficar aqui. Vai ser triste. Vai ser triste, ainda fala mais. Vamos para o livro de Efésios. Quero correr aqui, o horário passa rápido. Meu Deus do céu.
Meu Deus do céu, mas vamos lá. Deus vai nos dar vitória. Graças a Deus. Vamos para o livro de Efésios, irmãos, capítulo 2. Capítulo 2. Louvado seja Deus. Capítulo 2, do versículo 1. Olha o que Jesus fala: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, e que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros demais. Olha aí, irmãos, está vendo? Todos nós, irmãos, andamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Todos nós nascemos no pecado, mas Deus nos dá a oportunidade do arrependimento, como Deus me deu, pela sua misericórdia, que é o fato de nós não sermos consumidos desta terra. A misericórdia de Deus, a sua graça, que é um favor imerecido. Efésios 2 aqui é bem claro, irmãos. Nele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, e em que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo. Por que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, irmãos? Por que a Bíblia diz que não podemos amar o mundo nem as coisas que no mundo há? Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia nos fala: segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Qual é o espírito que opera nos filhos da desobediência? O espírito das trevas, o espírito de Satanás, que leva o homem e a mulher a pecar contra Deus, que leva o homem e a mulher, induz o homem e a mulher a viver no pecado, a viver em fornicação, a viver em adultério, a viver nas vaidades, a viver, irmãos, no pecado. Irmãos, em tudo que o mundo oferece nas festas do mundo, em baile, em carnaval, como eu sempre digo, as obras da carne, irmãos, ira, contendas, peleja, bebedice, o diabo nos induz tudo a isso. Eu vivi um dia lá no mundo, eu sei como é que é, irmãos, porque eu vivi 40 anos lá no mundo. Não foi 40 dias e não foi 40 meses. Futebol, tudo isso, ao qual o diabo levou ira, brigas, contenda, peleja, tantas coisas, irmãos, que o diabo nos induz, o espírito das trevas, que atua nos filhos da desobediência, que anda segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, porque hoje nós somos arrependidos, mas nós temos que perseverar até o fim. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, irmãos, o que Deus está falando? Irmãos, que ainda há oportunidade de se escapar da ira de Deus. Aquele que ainda não se arrependeu, há oportunidade, porque a graça de Deus, o amor de Deus, irmãos, ainda está aí, irmãos. Através do Espírito Santo, Deus ainda está, Jesus está de braços abertos, esperando, irmãos, o arrependimento daquele que ainda não se arrependeu, a conversão dos seus maus caminhos daquele que ainda não se converteu. É isso que Deus está falando, é um despertamento, porque nos últimos tempos, Deus está despertamento, porque a revelação de Deus não é por acaso que Deus revela a palavra, irmãos, para nós trazer para a igreja. Porque Deus quer despertar aqueles que dormem, como diz no livro de Efésios 5,14: desperta tu que dormes, te levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará ou te esclarecerá, como diz algumas versões na Bíblia. Vamos, irmãos, para o livro de Efésios, continua, capítulo 5, versículo 1 em diante, não, versículo 8 em diante. Vamos do 8 em diante. Do 6 aqui, irmãos: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, né? Porque
No outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. A palavra está dizendo: ninguém vos engane. Irmãos, hoje o que tem mais gente é pregando o evangelho fácil, barato, o evangelho que pode tudo, irmãos, achando que Deus, irmãos, mudou, achando que Deus não é mais santo como Ele era. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então ninguém vos engane com palavras, irmãos, vãs, palavras que somente, irmãos, amassageiam teu ego, o que você quer ouvir. Não é assim. Deus, Ele quer renúncia. Tem que haver renúncia se você quiser morar no céu, se você quiser se escapar da ira de Deus. Ninguém vos engana. Hoje que tem mais é pessoas enganando aí, é pessoas usadas pelo espírito do erro, da mentira e do engano, que já cauterizaram a sua mente, irmãos. Os filhos da desobediência, que já se apostataram da fé, que outrora obedeciam a palavra e agora estão achando, não é mais assim. Nós temos no tempo da graça, né? Hoje não, Deus só quer o coração. Não é assim. Deus quer o corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Santificação. Corpo, alma e espírito. Se nós quiséssemos escapar da ira de Deus, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, aqueles que desobedecem a palavra de Deus. Todos os falsos profetas, esses enganadores que andam aí, esses que andam, irmãos, usurpando a palavra de Deus, irmãos, só por causa do dinheiro, não pregam a verdade, não estão nem aí se a tua alma vai para o inferno ou não vai, se tu vai ficar para a ira aqui de Deus ou não vai. Eles, irmãos, não despertam, não pregam a palavra. Jamais vai nessas igrejas, irmãos, que permitem tudo, vocês vão pregar uma palavra dessa. Ninguém quer ouvir. Ninguém, modo de dizer, irmãos, a maior parte não quer ouvir. São poucos que querem ouvir uma palavra dessa, né, irmãos? Mas graças a Deus, que Deus, irmãos, Ele, né, nos dá a oportunidade de nos escapar da ira, porque Deus está falando hoje. Você é um bem-aventurado. Deus ama a tua alma porque você está aqui hoje. São poucos que você é salvo, são poucos, mas você tem a oportunidade de ouvir uma palavra verdadeira. Tudo está na palavra de Deus. Eu não estou saindo fora da Bíblia, tudo está por dentro da Bíblia. A palavra está dizendo, porque no outro tempo, no versículo 7 diz: portanto não sejais seus companheiros nas obras, irmãos, das trevas, nas obras infrutíferas, nas obras da carne. Portanto não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, né? Andai como filhos da luz. É o que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Terá a luz da vida. É isso que Deus quer, irmãos, para nós todos. Graças a Deus por isso, que Deus, Ele exorta aos filhos que Ele ama. Se Deus está nos exortando hoje, a mim, a cada um de nós, é porque Ele nos ama. Ele não quer que nós fiquem para a ira dEle naquele dia. Ele não quer. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para Apocalipse, irmãos. Quero resumir o que mais rápido possível. Louvado seja Deus. Louvado. Tem mais aqui, irmãos. Tessalonicenses também, mas vamos passar aqui. Vamos para Apocalipse. Apocalipse tem mais. Apocalipse capítulo, vamos ali primeiro no capítulo, vamos no capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, do 12 ao 17. Eu vou ler para os irmãos, não vou me deter muito, irmãos, que o horário já se foi. Capítulo 6, versículo do 12 ao 17. Louvado seja Deus, diz a palavra do Senhor assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares,
E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todos os servos, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? Irmãos, não vai adiantar naquele dia as pessoas querem se esconder nas cavernas, nos montes. Irmãos, não há lugar que possa se esconder, irmãos, da presença do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. É o dia da ira do Cordeiro. Quem poderá subsistir esse dia? Quem poderá, irmãos, como diz a palavra de Deus? Então, irmão, não adiantar a pessoa ter dinheiro, como diz aqui, como diz ali, irmãos, os reis da terra, os grandes, os ricos, os poderosos, todo servo, todo livre. Irmãos, não vai haver, não vai adiantar o dinheiro de ninguém, irmãos, daqueles que rejeitaram a Jesus Cristo, que rejeitaram o dono da vida, aquele que veio para dar vida e vida com abundância, aquele que hoje é o nosso advogado, aquele que hoje intercede por nós, aquele que nos dá a oportunidade hoje, irmãos, para nos arrepender do nosso pecado, se escapar da ira do Cordeiro. Naquele dia não adianta os reis da terra, os poderosos, os grandes, os ricos, não adianta, os livres, irmãos, os servos, seja quem for, que não aceitou Jesus Cristo, que não tem o seu nome escrito no livro da vida, irmãos, naquele dia não vai adiantar querer se esconder da ira do Cordeiro. É a palavra do Senhor que está dizendo aqui, nos advertindo. Eles vão dizer para os montes rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? É vindo, irmãos, mas ainda é tempo. Esse dia está vindo, esse dia da ira do Cordeiro está vindo, está próximo de vir. Mas antes disso, Jesus vai levar a sua igreja, Jesus vai arrebatar a sua igreja, vai levar os salvos para a glória, não vai ficar aqui para a ira do Cordeiro, não. Vamos lá, irmãos, vamos mais adiante agora. Louvado seja Deus. Apocalipse 6, já lemos aqui, Apocalipse 6. Vamos agora para Apocalipse 11, versículo do 15 ao 18. 11, sobre a sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, os teus servos, os santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se o céu, e o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Aqui a palavra do Senhor, irmãos, está falando, né? Aqui iraram-se as nações, no versículo 18, e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dar o galardão aos profetas teus servos, aos santos, aos que temem o teu nome, a pequenos, grandes, o tempo de destruir os que destroem a terra. Então, irmãos, aí a palavra: o tempo da ira de Deus, o tempo dos mortos para que sejam julgados. A palavra está dizendo aqui: e o tempo de dar o galardão àqueles que temiam o nome do Senhor, aqueles que temem, porque o temor é o princípio da sabedoria.
Quando o temor desce nos nossos corações, nós obedecemos a palavra de Deus, andamos segundo a vontade de Deus, não praticamos mais o pecado. Através do conhecimento da palavra, nós vamos deixando o pecado de lado, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. É isso, irmãos, que Deus está falando. Então vai haver aquele dia, o dia da ira do Cordeiro. Então nós podemos ainda se escapar. Vamos lá, irmãos, vamos mais adiante. Nós lemos aqui, vamos agora para Apocalipse 14 e versículo do 10. Vamos lá, a palavra do Senhor nos fala aqui: irmãos, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem dia nem noite. Os que adoraram a besta, a sua imagem, e aquele que receber o sinal no seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então está aí a palavra do Senhor nos falando aqui, irmãos, que aí aqueles vão beber naquele dia, vão beber do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Será, irmãos, a segunda morte, a alma da pessoa que vai ser lançada ali no inferno, no lago de fogo e enxofre, onde o fogo nunca se apaga, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Será a eternidade, não haverá mais volta para aquele que for condenado, e não tem repouso nem dia nem de noite, os que adoraram a besta e a sua imagem, irmãos, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui já fala sobre aqueles que receberem a marca da besta, aqueles que ficarem aqui na terra, depois da igreja subir, irmãos, aqueles que aceitaram a marca da besta, vai ser condenado. Mas aqui no versículo 12 diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, né? Então a importância de nós ter paciência, perseverar na palavra de Deus, vale a pena porque nós vamos morar com o Senhor, nós vamos escapar da ira do Cordeiro, nós vamos morar na cidade santa, Nova Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor, aqueles que perseverar até o fim. Vamos para o Apocalipse capítulo 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e o seu sinal e do número do seu nome, né? Que estavam junto do mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Aí está, irmãos, aqui fala sobre as últimas pragas que vão ser derramadas. A ira de Deus, irmãos, não é só, irmãos, a segunda morte, mas as pragas que vão ser derramadas sobre a terra. A palavra está dizendo aqui, as últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Irmãos, enfermidades terríveis, pestes terríveis. Se você já vê hoje o câncer, pessoas morrendo à míngua, pessoas que muitas vezes não podem comer, se alimentar em cima de uma cama. Irmãos, pessoas que outrora tinham 80, 90, 100 quilos, pessoas que morreram ali com um pouco mais, vamos dizer, de 30 quilos, só couro e osso. Irmãos, se hoje a gente já vê tantas enfermidades que a medicina não descobre a cura, imagina quando Deus derramar, irmãos, as pragas da sua ira sobre a terra. É coisas terríveis. Por isso a palavra nos diz que haverá uma tribulação a qual nunca houve antes. Irmãos, ali depois que a igreja subir, a grande tribulação, a palavra diz que nunca houve antes, nunca haverá jamais uma tribulação igual a essa. Se você acha que tudo que está acontecendo aqui na terra é o princípio das dores que estamos vivendo, é o princípio das dores,
Imagina a grande tribulação para aqueles que ficarem aqui, né? Então, irmãos, vai ser terrível. Há tempo de se escapar ainda. Há tempo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o 19 último, irmãos. Capítulo 19 e versículo 15. Louvado seja Deus. Versículo 15. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Vamos ler aqui para nós entendermos um pouquinho antes aqui, irmãos, sobre o cavaleiro branco. E viu o céu aberto, desde o versículo 11 em diante. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, ou seja, tem aí Bíblias que dizem o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos do céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. A palavra está dizendo, ele mesmo vai pisar, irmãos, o lagar ali da ira, o furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. O próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos, vai pisar o lagar. O lagar nós sabemos que é o mundo, se compara com o mundo, irmãos. O próprio Senhor, ele vai pisar o lagar sobre a terra. A ira de Deus, o Todo-Poderoso, vai ser derramada. Então, irmãos, enquanto a vida é esperança, irmãos, é dura esta palavra. Eu creio que muitas vezes você veio aqui, queria ver uma palavra, irmãos, diferente, uma palavra de cura, de milagre, uma palavra talvez, irmãos, que vinha ali consolar o teu coração. Mas, irmãos, esta palavra é uma palavra de despertamento. Se você aceitar esta palavra, irmãos, ela vai despertar ali a vida eterna dentro do teu coração, e você vai se escapar, irmãos, da ira de Deus. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, e nós carecemos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Nós precisamos somente nos arrepender, nos converter dos nossos maus caminhos, aceitar a Jesus Cristo, fazer a sua vontade, não andar mais segundo o curso do mundo. A Bíblia diz que basta o tempo em que nós andamos segundo o curso deste mundo, que o resto de tempo que nos resta é que nós vamos fazer a vontade de Deus. Enquanto há tempo, enquanto Jesus não volta, a porta da graça está aberta, mas está se fechando. Fique com estas palavras, porque eu não soube explicar, que o Espírito Santo fale mais aos corações do Senhor. Aqui está, irmãos, esta campanha, o 6º dia hoje, né, irmão Fernando? 6º dia. Então a graça de Deus ainda está aí, irmãos. Como diz aqui a palavra do Senhor.